Bem-vindo, bem-vinda à disciplina Corpo, Movimento e Arte na Educação de Crianças. Eu sou a professora Maria Madalena e estarei aqui para fazer uma pequena conversa com vocês. No nosso primeiro capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre corpo, movimento e infância. E aqui vou fazer uma citação da Medina 2017, e todo corpo precisa ser percebido e entendido como meio de comunicação e expressão carregado de sentimentos e afetos. Essa referência você encontrará lá no seu manual. O que é movimento? O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, ele aponta que o movimento não é apenas o deslocamento pelo espaço, o ato de se mover, mas sim de como se movimenta e como interage dentro deste ambiente. O trabalho com corpo e movimento, ele é de grande importância para o desenvolvimento das habilidades motoras, contribui para o desenvolvimento da autonomia e é muito importante na formação do educando. A pedagogia do movimento, para garantir o desenvolvimento das habilidades motoras, as instituições escolares precisam oferecer um ambiente desafiador e seguro para as crianças. E para falar sobre a pedagogia do movimento, nós precisaremos entender um pouquinho sobre psicomotricidade. Então, nós vamos conhecer alguns conceitos básicos dela. A psicomotricidade, ela caminha junto com esses conceitos básicos que nós vamos ver agora. O esquema corporal, o tônus muscular, o movimento e a comunicação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o esquema corporal. O esquema corporal, ele diz respeito ao que o aluno sabe sobre o seu corpo e sobre os sentidos. Então, diz respeito às suas habilidades e como ele vai se desenvolver no decorrer da aprendizagem. O tônus diz respeito a como os músculos funcionam. E ele é desde o nascimento, a criança vai desenvolvendo esse tônus muscular. Quando ela aprende a andar ou quando ela aprende a sentar, daí ela vai desenvolvendo isso. O movimento, ele está presente em todo o momento e principalmente na educação infantil e no ensino fundamental. Então, trabalhar esse desenvolvimento do movimento com a criança é fundamental. A comunicação. Quando o corpo ele fala, ele se comunica, mesmo que não seja pela fala ou pelo movimento, né? Por exemplo, quando eu faço assim em Libras, eu estou falando desculpa. Quando eu quero cumprimentar alguém, falar oi em Libras, eu faço oi. E também quando faço tchau, uma criança faz tchau, a gente sabe que esse movimento está comunicando alguma coisa. O educador do corpo e movimento, ele precisa compreender que o desenvolvimento psicomotor é muito importante e precisa estar sempre atualizado, buscando informações acerca da psicomotricidade e planejar atividades lúdicas para que as crianças aprendam e desenvolvam as habilidades motoras, né? Por isso, essas atitudes são de extrema importância para o profissional que pretende atuar com a educação infantil e com as séries iniciais do ensino fundamental, que é onde o professor vai trabalhar, né? O futuro pedagogo irá trabalhar, a área que o futuro pedagogo irá atuar. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o direito da criança de brincar, porque a criança só aprende brincando. O lúdico é a linguagem da criança. A partir de 1996, com a LDB, a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, concebendo essa criança como sujeito de direitos e que possui suas características próprias, tendo o brincar como a principal atividade dela. A concepção de criança também, ela mudou no decorrer desse período. Antes, ela era concebida como uma preparação para a idade adulta. Ele era visto como um mini adulto. E a partir disso, ela passa a ser um sujeito histórico que possui
que possui as suas especificidades e que precisa ser vivida neste momento, a infância, e não como uma preparação, um período preparatório para a idade adulta. A partir de 1998, conforme de 1988, ela passa a ter uma proposta para um novo olhar para a infância e ela passa a ser atendida, ter direito a ser atendida na pré-escola, de 0 até 3, e obrigatório a sua matrícula a partir dos 4 anos nas instituições de educação infantil. A Base Nacional Curricular Comum estabelece 5 campos de experiências visando garantir esses direitos de aprendizagem que foram garantidos lá em 1988 com a Constituição. Então, aqui são apresentados os 5 direitos de aprendizagem: o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, que é onde entra o nosso também, traços, sons, cores e formas, escuta, fala e pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, o nosso tema está mais abordado aqui: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, e aqui um pouquinho no traços, sons, cores e formas. A BNCC também garante esses direitos de aprendizagem. Através dos campos de experiências, ela garante esses direitos de aprendizagem. E esses direitos de aprendizagem, eles precisam estar presentes em todas as atividades das crianças, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, os direitos de aprendizagem são conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Como já foi dito lá anteriormente, as crianças aprendem através das interações e brincadeiras. Então, o brincar, ele é a característica da infância e traz consigo muitas aprendizagens. Então, isso é muito importante, a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso, com intencionalidade, o brincar sempre com a intencionalidade. No ensino fundamental, as áreas do conhecimento, de acordo com a BNCC, elas são linguagens, que é onde entra o nosso trabalho aqui, né, a nossa disciplina. Então, ela é dividida em língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Essas áreas do conhecimento, elas não devem ser trabalhadas separadas, sempre intersectando uma disciplina com a outra. O brincar. O ato de brincar para a criança é tão importante quanto descansar e alimentar-se. É por meio dessas brincadeiras que ela interage consigo e com o outro. A ludicidade. As atividades lúdicas devem estar presentes no processo de aprendizagem das crianças. O lúdico é a linguagem da criança. Compreender esse universo é fundamental para o educador que pretende trabalhar com essa faixa etária. Para a Medina, que está lá também nas nossas referências, a criança tem o direito de brincar e viver a ludicidade em um ambiente lúdico, alegre, que respeite sua realidade e experiências, favorecendo a comunicação e a expressão corporal. Até a próxima aula. Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre brinquedo, brincadeiras e jogos. O brinquedo, ele é o objeto da brincadeira. Através do brinquedo, as crianças começam a interpretar o mundo. Na brincadeira do faz de conta, com o brinquedo, elas vivenciam situações que elas veem em casa ou durante as suas andanças pelo mundo aí, e elas conseguem colocar essas vivências dentro da brincadeira e através do brinquedo. Segundo Bueno e Fraga, ao manusear o brinquedo, a criança concretiza a aprendizagem de modo prazeroso. E é muito significativo para ela. Ao profissional que vai trabalhar com essa faixa etária,
cabe realizar um trabalho voltado para o lúdico, que, como nós já falamos lá na frente, no capítulo anterior, ela é a linguagem da criança. O brincar é uma atividade espontânea e muito necessária para a criança. E muito importante também para a formação pessoal, social, cultural dela. Brincando, a criança organiza suas ideias e constrói seus conhecimentos e conceitos. Estabelece relações lógicas, desenvolve a oralidade, a expressão corporal, a socialização e faz novas descobertas. Os jogos sensoriais e as atividades físicas promovidas pelas brincadeiras auxiliam a criança a desenvolver as habilidades motoras, como a força, a resistência, contribui para o desenvolvimento emocional e a personalidade da criança. Cada vez mais as crianças não podem brincar na rua por conta da violência, ou então as casas hoje não existem quintais, a maioria mora em apartamentos, então o brincar ficou muito restrito à escola, às instituições escolares. Então, para trabalhar com essa faixa etária, também é fundamental que essa instituição que irá receber essas crianças estejam preparadas para organizar atividades que possam suprir um pouco dessa necessidade e que também para também conseguir manter a cultura, porque o brincar também ele é cultural. As brincadeiras são passadas de pai para filho, de avós, e se as crianças não brincarem e não tiverem esse contato, elas se perderão aí no tempo. Algumas brincadeiras precisam ser resgatadas, como as brincadeiras de rodas ou danças circulares, que elas favorecem o desenvolvimento do ritmo individual e coletivo. Um exemplo é a galinha do vizinho, ou então a cirandinha, ou a linda rosa juvenil. Algumas brincadeiras também servem para desenvolver o esquema corporal. Aquele esquema corporal que a gente falou lá na frente, no capítulo anterior, que necessita ser desenvolvido, que é a percepção do corpo, que a criança precisa desenvolver para lá na frente ela conseguir ter outras noções. Futuramente, algumas noções serão cobradas referente a isso. Então, assim, algumas brincadeiras que trabalham o corpo, com a música e o corpo, como, por exemplo, eu conheço um jacaré, que ele gosta de comer, esconde os seus olhinhos, porque o jacaré senão o jacaré come os seus olhinhos e o dedão do pé. E assim, consecutivamente, vão falando as partes do corpo e a criança vai aprendendo o nome e vai desenvolvendo o seu esquema corporal. As brincadeiras para desenvolver posturas corporais são aquelas em que há um sinal, como por exemplo a brincadeira de estátua, há um sinal, a criança para e depois volta, quando por exemplo para a música ou quando o professor pede para voltar. Essa brincadeira da estátua ela é muito boa para desenvolver o tônus muscular. Gestos e mímicas, né? Então, quando a criança faz careta, quando canta, imita bichos, então ela também está desenvolvendo a expressão facial, a expressão corporal. Muito importante também essas músicas e essas brincadeiras dentro desse período em que abrange a educação infantil e o ensino fundamental. A BNCC e a educação física. Então, lá no fundamental, esta criança ela vai ter como componente curricular a educação física. Então é importante reconhecer a necessidade de se dar continuidade às experiências vividas lá na educação infantil. Então aí a gente vê o quanto é importante esse desenvolvimento desde os pequenos. E lá no ensino fundamental ela vai ser ampliada o repertório cultural. A mesma BNCC propõe ainda valorizar a formação estética, sensível e ética, aliada aos demais componentes curriculares. E assumindo um compromisso que lá na frente vai ficar claro
quando essa criança for alfabetizada, quando ela for produzir alguns textos, ou então, então quando ela participar de vivências práticas e corporais. Os jogos, eles contribuem muito também para o desenvolvimento. Eles devem estar presentes também aí nessa faixa etária. Com eles, as crianças aprendem a interagir, elas vivenciam situações e indagações, estabelecem regras, estratégias. Os primeiros jogos de regras são aqueles que vão ser trabalhados lá no princípio da educação infantil, desde lá pequenininho. E o interessante é que nessa faixa etária, as crianças também, elas contribuam para fazer essas regras também, para organizar essas regras junto com o educador, com o professor. O professor aqui, ao trabalhar jogos, ele deve se posicionar como na condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre jogos corporativos. Então, hoje em dia se fala muito aqui no Brasil sobre jogos corporativos. E o que os jogos corporativos propõem? Eles propõem tirar aquele paradigma da competição e pensar mais na cooperação. Pensar nesses jogos de uma forma mais humana, e uma relação mais humana entre os adultos e os idosos. E as crianças também, deixando de lado a competição, presentes nos jogos competitivos, para propor a cooperação. São exemplos de jogos cooperativos os jogos da memória, cabo de guerra, quebra-cabeças e muitos outros. Aqui nos jogos cooperativos, o Broto, que é um estudioso sobre jogos cooperativos, ele aponta que joga-se para superar desafios e não para derrotar o outro. Joga-se para gostar do jogo, pelo prazer de jogar. O esforço cooperativo é necessário para atingir um objetivo. Aqui vamos deixar uma dica de leitura que está na sua biblioteca virtual, e lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre jogos, brincadeiras, sobre jogos cooperativos. Se puder, acesse, que será muito bom para a sua formação. Até a próxima! Olá! Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a música e o movimento. Conforme o Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil, a linguagem musical traduz em formas sonoras capaz de comunicar sentimentos e ideias. Então ela é fundamental, essa linguagem também é fundamental para a criança dessa faixa etária. A música é um meio de expressão e uma forma de conhecimento. E ela é muito acessível, ela é fácil, ela está presente na rotina o tempo todo, no nosso dia a dia, na rotina da instituição de educação infantil também. A relação da criança com a música, ela inicia-se desde que ela está lá na barriga da mamãe, desde a fase intrauterina. Então lá, quando coloca a música, a mamãe coloca a música para ouvir, ainda lá na barriga, a criança já percebe, já tem noção dessa linguagem. E logo que ela nasce, as cantigas de ninar, os brinquedos musicais que são apresentados a elas, através deles ela já vai começando a ter noção dessa linguagem. Durante os 3 primeiros anos de vida, e essa fase, quando a criança está na escola, é a fase em que ela está na creche, né? E que o cuidar e o educar, eles caminham juntos, elas vão ampliando gradativamente a expressão musical, e pelas conquistas vocais, pela conquista da oralidade e corporais também. Quando ela vai aprimorando o seu tônus muscular, ou quando ela já começa a ter noção do seu esquema corporal. Então, nessa fase, elas articulam sons, entoam sons da língua materna, né? Reproduzem letras simples, refrões, onomatopeias, que são o som dos animais ou o som de alguma coisa, como por exemplo o sapo, ou quando o pato faz quá-quá,
o leão ruge. Então, o som desses animais é bastante interessante nessa fase, está trabalhando com também, sempre com a música, tentar colocar eles para se movimentar, para ampliar lá os movimentos. A partir dos 3 anos, começam os jogos com os movimentos e eles passam a ser fonte de prazer e alegria para essa criança. Ela também vai acompanhando, a música acompanha nessa faixa etária o desenvolvimento motor e o ritmo, né? Essa criança dessa faixa etária aprende com gestos, sons e os movimentos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o objetivo da música já passa a ser mais conhecer as composições, as improvisações, a interpretação da música e a apreciação dessas músicas, fazendo com que esse aluno ele tenha um gosto musical, ele adquira um gosto musical. E compreenda também a linguagem da música e como ela é transmitida pela cultura. Pesquisas mostram que a música contribui para o desenvolvimento da inteligência, a integração do ser com a aprendizagem para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. A música permite que a criança conheça um pouco mais o seu corpo, a si mesmo e também a comunicação. Brincadeiras musicais. Então, como nós já falamos, desde lá o bebê, ele já tem contato com a música. Os acalantos, que são as cantigas de ninar, as parlendas, que são rimas e que não utilizam a música, as rondas, que são as canções de roda, e os brinquedos rítmicos, com qual as crianças com as mãos vão se movimentando e vão fazendo som, despertam, né, a curiosidade e o gosto pelo fazer musical. Os acalantos são aquelas músicas, como eu já falei lá, cantadas para os bebês, e também as brincadeiras, o serra-serra, serrador, o upa-cavalinho. Então, essas brincadeiras que vão fazendo, que vão cantando com as crianças, eles vão desenvolvendo esse ritmo. As parlendas são muito importantes para desenvolver, tanto na educação infantil, quanto lá no fundamental, que elas vão servir no processo de alfabetização e letramento. Então, desde lá de pequena, trabalhar com as parlendas é muito importante para o desenvolvimento da linguagem musical. Então, temos aqui, ó, Unidunité, salame minguê, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Quando a gente quer fazer alguma brincadeira de escolha, pode usar essa parlenda. O serrador, como a gente já falou, para estar estimulando a criança, o ritmo, ou então que o corpo, né, também até o tônus muscular, que ela vai e volta para frente. Lá em cima do piano tem um copo de veneno também para escolha, ou de alguma brincadeira, ou de alguma outra coisa que for escolher dentro das atividades. As rondas, que são as brincadeiras de rodas, também elas fazem parte da cultura, né? E tem que fazer parte da rotina da educação infantil e do fundamental. E elas integram poesia, música e a dança junto. Então, trabalha vários elementos aí. A cultura brasileira recebeu muitas influências de várias outras línguas e de outras culturas que podem ser vistas nessas brincadeiras de rodas. Como ela recebeu influência da cultura portuguesa, da cultura africana, da cultura espanhola, da cultura francesa. Os exemplos de cantigas de roda ou de brincadeiras de roda, Fui no Itororó, A Linda Rosa Juvenil, A Canoa Virou, ou então Terezinha de Jesus, e muitas outras que existem aí pelo Brasil afora e que cada uma tem um nome também dependendo do estado. A linguagem musical expressiva. Uma das coisas que o educador deve tomar cuidado é sobre a questão de coreografias prontas. Então, muitas vezes são impostas coreografias prontas para as crianças dançarem ou se apresentarem,
e muitas vezes eles não escolheram ou não participaram dessa elaboração, e só mesmo para apresentar em festas ou em eventos ou até mesmo para os pais. E deve-se tomar muito cuidado com isso, porque durante esse processo da preparação, da apresentação, a criança tem que participar, a criança tem que desenvolver, ela tem que vivenciar esse momento, vivenciar esse processo antes de chegar lá na apresentação. Que daí vai acontecer uma apresentação bonita, até porque ela está entendendo o que está acontecendo. Todas essas brincadeiras e músicas devem estar presentes no cotidiano da educação infantil. O professor que vai trabalhar com essa faixa etária, com a educação infantil e com as séries iniciais, precisa ter esse conhecimento desse repertório musical, como trabalhá-los, e assim, e saber que desde a hora que entra até a hora que a criança vai embora, a linguagem musical está envolvida neste cotidiano. Então, nos deslocamentos dos espaços, hora de almoço, hora de café, hora de brincadeira, tem que estar presente essa linguagem. Espero que você tenha gostado desta aula. Aguardo você na próxima.